E aconteceu nesse campeonato agora, nessa primeira rodada, um fato que, assim, me surpreende, quer dizer, me surpreende. É, Na verdade, a mudança de treinador no Brasil não é nenhuma novidade. Mas, assim, um clube como o Fluminense, um técnico do tamanho do Mano Menezes. Não sei como é que. Se aí no Rio você chegou a pegar alguma coisa, Paloma, de surpresa, de naturalidade, se o pessoal estava mais ou menos esperando. Eu acho que já era mais ou menos esperado, né, Kleber? Até porque o Fluminense contratou, mudou um pouco do elenco, que tinha aqueles chamados veteranos, né, que muito se falava, renovou um pouco o elenco, mas não o bastante. E aí acabou sobrando para o técnico Mano Menezes, o primeiro técnico a ser demitido nesta edição do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. Fizeram uma matéria sobre os treinadores que mais venceram desde 2016. Como a gente está numa fase mais ou menos, vou lembrar. Eu estou entre os 3 que mais venceram. Primeiro, Cuca. Segundo, Renato, que está jogando futebol lá no Rio de Janeiro, na praia. E terceiro, eu. Então, a gente sabe o caminho das vitórias, mas sabe que elas são muito duras de construir. E que não é por decreto que a gente consegue fazer isso. O que vai dizer as primeiras rodadas, talvez até a 10ª rodada, é onde cada clube vai se situar. Em que turma você vai estar? Vai estar na turma de cima, vai estar na intermediária, vai lá para baixo? A gente separou essa entrevista, que foi a entrevista do Mano depois do jogo em Fortaleza, a vitória do Fortaleza por 2-0. Claramente, ele não demonstrava nem astral de quem estava para ser dispensado. Ia gozar disso que ele falou, né? Esses números aí que ele apontou, os 3 técnicos que mais pontos ganharam no Campeonato Brasileiro de 2003 para cá. Mais pontos. Não é título, porque o Mano nunca foi campeão brasileiro, né? Como treinador. Ele tem Copa do Brasil, ele é o segundo que mais ganhou. O Cuca ganhou 2 campeonatos brasileiros. O Cuca ganhou de 16 com o Palmeiras e agora em 21 com o Atlético. O Renato nunca foi campeão brasileiro como treinador, como técnico. Ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão da Copa do Brasil, com o Fluminense, mas nunca foi campeão brasileiro. Então, assim, você vê a diferença de você pontuar Sim. e de você ser campeão. Agora, teve uma notícia, eu não vi o jogo, não vi o jogo, mas disse que durante o jogo foi clara a discussão dele com o Thiago. Vocês viram? Vocês chegaram a ver? A discussão dele com o Thiago Silva. Foi muito comentado, né? Eu não vi. E o José Ilan, que é um jornalista super bem informado, hoje tem um canal no YouTube do Fluminense, e o Ilan apurou e divulgou que a briga se estendeu para o intervalo do jogo no vestiário, que foi uma discussão muito forte entre o Thiago e o Mano. Eu não sei qual foi o motivo, repito, não assisti o jogo, mas é o que está todo mundo dizendo. Porque, assim, por mais que o Mano brincou ali que eu não estou muito por cima, na primeira rodada não é muito normal. Então, causa estranheza ser na primeira rodada com um período, acho que 2 semanas de trabalho para o começo do Campeonato Brasileiro. Ele foi final do Campeonato Carioca. Foi vice-campeão. Vice-campeão, né? Vice-campeão. Então, cara, aí você não entende o momento que é a demissão. Você tinha rusgas com os jogadores? Isso aí tinha, foi falado e todo mundo comentava que o ambiente do Mano com os jogadores não era bom. A gente teve aquela história com o Marcelo também. Sim, a gente viu até o Felipe Melo falar que demorou para mandar embora. A gente sabia que o ambiente não estava legal, mas assim, esperar o primeiro jogo, até estranhei o Mário Bittencourt fazer isso, porque eu gosto muito do Mário, né? Então, eu estranhei o momento, depois da primeira rodada. Agora, me parece que é uma coisa além campo, né? Além campo, com certeza. Me parece. Não, é o que parece. Eu adoro, eu gosto muito do Mano, assim. Sim. Eu acho que o Mano é um cara competente, e eu gosto de conversar com o Mano, de entrevistar o Mano e tal. Mas é muito estranho. Aparentemente é alguma coisa além o jogo. Chegou pendurado nesse jogo. Você acha? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso me parece que ele foi... A cabeça dele
chegou a prêmio nessa partida aí. Mas você acha que por causa de jogo, de Por futebol? causa de, acho que de Ou de relacionamento. ambiente? Acho que de ambiente e relacionamento. Porque o Fluminense foi final do Campeonato Carioca. Sim. O que eu acho assim, Kleber, não sei se você vai entender, vocês vão entender o que eu vou colocar aqui. Se tivesse um problema de relacionamento, imagine a seguinte situação: se o Fluminense tivesse sido campeão estadual. E se você tem um problema de relacionamento e você não gosta, manda embora depois de ser campeão estadual. Sim. Isso a gente nunca vai ver no Brasil, né? Ah, mas não. Isso a gente O nunca resultado vai ver às no vezes Brasil. encobre muita coisa, né, Kleber? Mas assim, ou o que aconteceu hoje no jogo foi muito grave, né? Não, é que teve uma coisa, Foi ele assim, tirou... 15 minutos ele tirou o... Foi o Serna? Tirou o Serna. Com menos de 15 minutos de jogo. Que é interessante também, né, esse raciocínio. Às vezes a gente diz assim, pô, se não Porque tá não bom, mexeu. porque tira. Se não tá bom, mexe. E ao mesmo tempo, surpreende mesmo. Diz que o Serna saiu mal. E eu li que ele foi lá pedir desculpa pro Serna. Agora, enfim, mas para mim é surpreendente. Agora, o que ele falou do campeonato é bem... Eu também acho... Eu penso mais ou menos assim. Quando dá 10 rodadas, mais ou menos, que vai metade do primeiro turno, você já começa a dividir o campeonato em bloco. E algumas vezes você tem mudança. Por exemplo, o ano passado, o Corinthians conseguiu mudar. O Fluminense não conseguiu, né? Você vai levar em conta o histórico do Fluminense com o Mano no Campeonato Brasileiro, que foi ruim? Não. Mas na primeira rodada, por isso que a gente fica questionando, entendeu? E foi uma Alguma mudança coisa. muito radical, né? Você sai de um projeto, uma ideia de futebol do Fluminense, campeão da Libertadores, com o Diniz, que pensa o futebol para cá e o Mano pensa o futebol para lá. É muito diferente. E eu acrescento só para nessa, eu acho legal esse cálculo que você fez. Eu já há muito tempo, quando a gente começa a estudar o campeonato, eu pego 13 jogos, que é como se fosse, teoricamente, um terço do campeonato. Não dá para você fazer um terço, porque são 38 rodadas. Ali você já jogou clássico, você jogou um bom número contra times fracos, um bom número contra fortes, e dentro, em casa, mais ou menos equilibrado. A partir da 13ª, você já tem o desenho de quem vai fazer o que no campeonato. Insisto, às vezes muda. Sempre Tem alguém arrancada, tem queda e tal, mas é por isso que o Felipe fala. Onde que você pega um time como o Fluminense, campeão da Libertadores em 2023, quase cai em 2024 e começa o campeonato indo para a final do Carioca e perdendo o treinador?